Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e, principalmente, bem ansiosos para a nossa semana do saco cheio que vai acontecer agora, já na próxima semana. Eu espero que vocês descansem bastante, porque vocês estão precisando descansar, mas, principalmente, aproveitar bem a Semana da Criança também, brincando, se divertindo, curtindo o momento em família, colocando a família para brincar também, curtir com vocês, para que na próxima semana, quando a gente voltar, estejamos todos com gás total, com energia total, para a gente continuar com as nossas aulas e as nossas atividades também. E falando em atividade, na nossa última aula, o tio Igor comentou a respeito de uma atividade que eu ia passar para vocês, para a gente desenvolver juntos. Então, só para relembrar, na nossa última aula, falamos sobre o cinema, sobre a sétima arte. E o tio Igor até mesmo explicou o porquê da sétima arte, né? Porque é uma arte que o cinema reúne várias artes, né? Então, aí a gente tem teatro, nós temos as artes plásticas, nós temos a música, nós temos a dança, nós temos um monte de coisa, né? Então, todas as artes, as 6 artes para cima, assim como eu expliquei, estão presentes dentro do cinema também. Então, a gente comentou sobre isso, nós comentamos sobre como que funciona uma câmera filmadora, o princípio da câmera fotográfica para a gente entender a câmera filmadora, e aí também falamos sobre o Georges Méliès, né, que é um dos pioneiros aí no cinema como a gente conhece hoje. Falamos também de quem inventou, né, a câmera, na verdade, o sistema de como funciona, mas nós demos uma importância maior no Georges Méliès, que foi quem colocou o cinema como uma forma de entretenimento como a gente conhece hoje, certo? Então, né, deixei aí um suspense no ar. O tio Igor tinha comentado a respeito de uma atividade, né, que a gente poderia desenvolver juntos, e eu vou explicar hoje o que o tio Igor pretende fazer com o nosso trabalho. Bem, primeiro ponto super importante: papais, mamães, responsáveis, não me matem, por favor. Mas é um trabalhinho que eu acho que vai ser muito legal e acho que não vai dar tanto trabalho para desenvolver. Mas o que eu quero para tentar explicar e ser curto e grosso, um filme. Tio Igor, você está ficando doido mesmo. Vamos lá. Lembra que nós comentamos, vamos voltar de novo nas nossas aulas. Nós comentamos sobre expressões faciais, corporais e vocais, certo? Então, a gente falou sobre essas 3 principais expressões que a gente tem para conseguir atuar, para a gente principalmente conseguir se comunicar. Nós falamos, então, da criação, né? E aí, como funciona todo o processo de criação de personagens, né? Das personagens. Então, a gente entendeu melhor como que funciona toda a criação, todo o processo, né, de realmente você conseguir encenar aquele personagem, ou criar aquele personagem, ou vivenciar aquele personagem, né, que você aí ou pode criar ou representar, pegar pronto do diretor, e a gente entender tudo que está em volta, né, o social, o físico, né, tudo. A gente já comentou sobre isso. Depois, no final dessas aulas sobre personagens, eu deixei para vocês um trabalho, né, onde vocês iriam criar a personagem de vocês, e vocês criaram, fizeram um desenho maravilhoso. Aí agora, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: ou pegasse a própria folhinha que vocês já fizeram, o personagem de vocês, se vocês gostaram bastante, mas eu pedi para fazer algumas anotações ao lado. Então, se vocês conseguirem replicar esse desenho numa outra folha, ou até mesmo uma folha um pouco mais grossa, né, seria interessante, pegar, desenhar novamente, até caprichar ali para ficar show de bola, recortar esse personagem de vocês da folha do papel e colar num palitinho. Algumas pessoas, né, alguns alunos, já desenvolveram esse trabalhozinho comigo em sala de aula algumas vezes, tá? Mas dessa vez a gente vai ter um contexto um pouco diferente. E aí eu gostaria então que vocês recortassem e fizessem como se fosse um fantochezinho, né, de fato ali, mas com um palitinho colado, assim como eu coloquei na imagenzinha ao lado aqui.
Então, por exemplo, eu utilizei um palitinho de picolé. Colei a nossa personagem, né? A gente trabalhou ela, o cupcake, né? Eu dei o nome de Mary nela. E coloquei até um celularzinho aí para gravar a história dela, tá? Então, vocês vão criar um filme. Na verdade, eu vou chamar aqui de um curta-metragem, bem curto mesmo. Então, deixei até aqui embaixo o tempo sugerido de 1 minuto, tá? Então, os pais, as mães não vão ficar tão bravos comigo, porque o tempo que eu pedi é de 1 minutinho apenas. Por quê, tio Igor? Porque vocês vão precisar enviar esse material para mim, vocês vão precisar enviar esse vídeo para mim. E, infelizmente, no WhatsApp, que é a nossa principal ferramenta de comunicação aí, entre o tio Igor e os pais, e até mesmo vocês, alunos, né, que muitos me mandam mensagem também, quando eu vou enviar um vídeo, eu só consigo enviar vídeos abaixo, de 65 megas, né, oh meu Deus, de tamanho, né, para vocês entenderem. Então, ele tem um tamanho, o vídeo ele ocupa um espaço de armazenamento muito grande. Então, quando eu passo muito desse tempo, eu já não consigo enviar ele total. Eu tenho que enviar ele quebradinho. Então, para ficar mais fácil para enviar, eu deixei o tempo sugerido de 1 minuto do nosso filme que a gente vai trabalhar, para ficar mais fácil para vocês enviarem para mim. O que eu vou deixar como sugestão também, para ficar melhor o entendimento de toda a história também que vocês vão criar. O que vocês podem fazer é me mandar um áudio antes, né? Então um áudio de 2 minutinhos, por exemplo, explicando a história que vocês vão criar, né? Então, ou que vocês já criaram, né? Muita gente já criou um contexto, já criou toda uma história por trás do personagem que vocês criaram. Então, então agora a gente vai criar o filme da Mary, ou agora eu vou criar o filme da personagem que eu criei, né? Então, a história começa assim, 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 então o começo, meio e fim dela é assim, tal, tal, tal. Então, vocês vão criar toda a história. Tio Igor, precisa escrever? Não precisa escrever, tá? O que vocês podem fazer é, por exemplo, pegar uma outra folha de papel e fazer alguma anotação para vocês não esquecerem. Então, por exemplo, ele vai ter que conhecer tal pessoa, ele vai acontecer isso com ele, que vai influenciar isso para acontecer o final, tá? Por isso a importância de pedir ajuda dessa vez para o papai, para a mamãe, para a avó, para o tio, algum responsável para ajudar vocês e deixar até mesmo a anotação do lado. Então, vocês podem sentar juntos para desenvolver essa atividade e aí vocês vão juntos trabalhando ali até para elaborar toda a história, fazer essas anotações para na hora de gravar não ter nenhum erro, tá? Então, eu estava comentando que vocês podem fazer, por exemplo, é gravar um áudio para o tio Igor explicando. Falou, tio Igor, o meu filme, ele tem 1 minutinho, o que vai acontecer nele? Vai acontecer isso, por conta disso, e explica para mim toda a história antes da gente conseguir assistir o vídeo em si. Porque na hora que eu for assistir, eu já vou ter entendido mais ou menos o que aconteceu, certo? E aí vocês vão pegar então e gravar. Vocês podem criar outras personagens também. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Mary. A Mary é um cupcake. Eu posso criar o pai da Mary, a mãe da Mary, a irmã da Mary. Então, eu trabalhar com os palitinhos. Posso muito bem eu participar da história. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu estou me filmando, igual está aqui, com um palitinho, outro palitinho, e eu contando, narrando a história e participo da história normalmente. Ou eu posso pegar e filmar, assim como eu coloquei a imagem aqui para vocês, só realmente os palitinhos participando da história. Vocês podem montar um cenáriozinho, vocês podem pegar outros brinquedos. Um brinquedo também pode ser uma boa sugestão também, tá? Para quem quiser pegar um bonequinho ou alguma coisa para poder participar, para poder ajudar vocês nesse processo. E vocês podem filmar essa ação acontecendo, essa história acontecendo com os brinquedos de vocês, junto com o personagem no papel que vocês criaram. Ou talvez vocês criaram um personagem, muita gente fez de super-herói, talvez você já tenha o bonequinho do super-herói. Então você pode utilizar também para contar essa história, tá?
Então, só resumindo, vocês vão criar uma história super curta, super tranquila, bem facinha, tá? Gravar isso e me mandar, tá? Qual que é o prazo, né, que eu quero que vocês desenvolvam esse trabalho e enviem isso para mim? Até final de outubro, tá? Então eu vou dar aí até o finalzinho, até a última semana de outubro, para que vocês enviem para mim, porque eu sei que dá trabalho, eu sei que é um pouquinho mais complicado, que está super corrido. Então eu vou dar, tipo assim, muito tempo para vocês conseguirem desenvolver esta atividade, tá bom? Então não precisa ter pressa, não precisa ficar desesperado, porque é um pouquinho trabalhoso, né? Dá um pouquinho de trabalho. Então eu vou dar um prazo bem legal para vocês conseguirem desenvolver essa atividade. Se enviar depois também, porque tem algumas pessoas que estão ainda assistindo outras aulas, né, e mandando com 1 ou 2 semaninhas aí para frente do tempo, né, da parte cronológica das aulas, também não tem problema, não vou influenciar no ritmo que vocês estão, tá? Mas o pessoal que sempre está mandando aí no prazo, tudo certinho, o prazo estabelecido é até final de outubro. Se quiser mandar antes, não tem problema nenhum, tá? Mas se quiser, eu vou dar aí até o final de outubro como prazo final para enviar a atividade, tá certo? E qualquer dúvida também, eu estou à disposição. Talvez o aluno quer gravar algo maior e ele quer subir para o Drive ou para algum lugar que vocês queiram me enviar, não tem problema nenhum também. Vamos pensar nas melhores soluções para a gente desenvolver um trabalho bem legal. Esse filminho, essa curta-metragem de 1 minutinho, algo bem bacana, tá certo? Novamente repito, né? Se o aluno quiser trabalhar mais tempo que 1 minuto, e se vocês não se importarem de quebrar o videozinho no WhatsApp para poder me enviar, ou pensar num outro jeito de enviar isso para mim, não tem problema nenhum, tá? Mas eu quero facilitar a vida de vocês, dos meninos, né, de todo mundo, para ficar fácil e tranquilo de desenvolver, tá certo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela paciência, pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado dessas atividades, dessa aula, desse tema, e que vocês gostem principalmente de trabalhar essa atividade que eu passei para vocês. E, mais uma vez, obrigado por tudo e continuem sempre acreditando no poder transformador da educação. Obrigado e até semana que vem.